Esse problema agora é sobre classificação do triângulo. Ele diz o seguinte: elabore um programa que leia 3 valores representando as medidas dos lados de um possível triângulo. O programa deve determinar se estes valores formam ou não um triângulo e, em caso afirmativo, deverá classificá-lo como equilátero, isósceles ou escaleno. Para 3 lados formarem um triângulo, cada lado deve ser menor do que a soma dos outros 2. Assim, faça da seguinte forma: se não for um triângulo, exiba não é triângulo. Se for um triângulo equilátero, exiba equilátero. Se for um triângulo isósceles, exiba isósceles. Se for um triângulo escaleno, exiba escaleno. Tudo isso escrevendo em maiúsculo e sem colocar acento nenhum. Ele especificou de entrada, são 3 números inteiros na mesma linha, e a saída é uma mensagem conforme explicada acima, né? Que foi essa explicação que ele deu aqui. O exemplo de entrada ele deu 3, 3, 3. Isso daqui forma um triângulo equilátero. A estratégia para resolver esse problema aqui, eu fiz dessa forma. Primeiro a gente tem que buscar as variáveis que a gente vai precisar nesse programa, né? Vou precisar de no mínimo 3 variáveis. Que vai ser A, B e C que eu estou chamando aqui, que vão ser cada lado do possível triângulo, né? Como estão todas na mesma linha, eu recebo as 3 aqui usando o comando map, né? Map como é inteiro, né? Int, input.split. Daí eu vou para a primeira parte da resolução do programa, que é verificar se ele é um triângulo. Para eu verificar se ele é um triângulo, ele falou para mim que é só eu fazer a subtração de 2 lados, né? Tomando cada lado 2A2, a subtração dele tem que ser menor do que a do outro lado, que eu não fiz a subtração. Como isso aqui é dar vários valores, né? Se a gente tomar o módulo simplesmente de cada lado que a gente está pegando 2A2 aqui, ó, a gente vai fazer só 3 comparações, né? Porque eu não ia precisar pegar ó, o B menos A para fazer a comparação ser menor que C, né? Então, fazendo um módulo aqui, só fazendo essa comparação, eu já consigo verificar se ele é triângulo. Então, eu faço o módulo de A menos B ser menor que C, A menos C com B e o B menos C com A. Se todos esses 3 testes forem verdade, então ele é um triângulo, aí eu vou para a segunda parte do programa. Se em algum desses casos aqui der falso, eu venho para cá e imprimo não é triângulo e encerro o programa. Mas se ele for o triângulo, a gente vai para o próximo passo, que é a segunda parte. Que ele escolhe somente um desses testes condicionais aqui, né? Ele vai ter 3 condições lá e só uma delas ele vai executar, né? Que a primeira que eu coloquei, que ele vai testar se A for igual a B, A igual a C e B igual a C, né? Significa que todo mundo é igual, ele imprime equilátero. Mas se pelo menos, se eu pegar aqui, ó, de um em um, e pelo menos um deles for igual, significa que ele é isósceles, né? Ou então, se todos forem diferentes, né? Eu coloco escaleno. Repare que, usando o AND aqui, tudo aqui tem que ser verdade, né? Tudo aqui tem que ser igual, para ele entrar aqui e imprimir essa mensagem. Usando o OR aqui, somente um sendo verdade, ele entra aqui e imprime essa mensagem aqui também. Na verdade, ele só vai executar uma dessas opções aqui, dessas condições, né? E assim ele encerra o programa. Então vamos à implementação dele. Vamos pegar a entrada aqui, né? Vai ser ABC, igual a map, int, input.split. Agora eu tenho que fazer a primeira parte, né? Vou colocar aqui, ó, primeira parte. Primeira parte é o quê? Verificar se ele é triângulo. Para eu verificar se ele é triângulo, eu tenho que testar se a subtração de cada um dos lados, né, pegando 2A2, é menor do que a do outro lado que eu não estou subtraindo. Então, para eu fazer isso, eu vou simplesmente colocar um if aqui, né? E já fazer direto. Só que tomando o módulo, né? O módulo é só colocar ABS, né, de absoluto. Então, se eu fizer ABS de A menos B, se isso for menor do que C, e, tomando o módulo também, de A menos C, e isso ser menor do que B, né? E também, tomando o módulo de B menos C, né? Tem que ser menor do que A. Se isso daqui tudo for verdade, né? Significa que ele é triângulo. Então, eu vou só colocar um bloco vazio aqui e depois eu volto ali
para poder resolver, né? Se não, significa que ele não é triângulo, né? Então eu simplesmente vou imprimir aqui essa mensagem aqui. Vou só copiar ela e colar ali para ficar mais fácil. Assim ele entra aqui no else, imprime não é triângulo e encerra o programa. Mas se isso aqui for verdade, significa que ela é triângulo, né? Então eu vou trocar esse bloco vazio aqui pela segunda parte, né? Então aqui dentro vai estar a segunda parte, que é classificar. Para eu classificar, primeiro eu vou testar para ver se ele é equilátero, igual eu fiz ali no esquema, né? Para ele ser equilátero é só testar se todo mundo é igual. Ali eu coloquei A igual a B, A igual a C e B igual a C, né? Não precisa fazer aquilo assim, ó. Se eu fizer A igual a B, A igual a C, eu não preciso fazer esse teste aqui. Porque se A for igual a B é igual a C, né? Então B é igual a C, por transitividade aqui. Então eu não preciso fazer esse teste, né? E isso daqui em Python é opcional fazer dessa forma. Se a gente quiser fazer simplificado, eu posso trocar esse end aqui e colocar só isso aqui, ó. A igual a B igual a C. Isso daqui ele vai retornar verdadeiro se os três valores forem iguais. Então se os três valores forem iguais, eu imprimo aqui que ele é equilátero, né? Esses são alguns truquezinhos do Python aí, para ficar mais simples o código, né? E, como esses testes condicionais aqui, eles estão são todos dependentes, né? Ele só vai entrar em um. Então aqui eu vou colocar um else if, né? Que eu fiz ali seguindo aquela ordem para ver se ele é isósceles, né? Então seria fazer A igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C, né? Tomando cada um ali, se um deles forem iguais, significa que ele é isósceles, né? Porque a ordem aqui é importante. Se eu fizer esse teste aqui antes e fazer esse depois, pode dar errado. Porque primeiro eu tenho que verificar se todo mundo é igual. Se todo mundo não for igual, pode ser que dois sejam iguais, né? Aqui eu estou vendo se os três são iguais. Se os três não forem iguais, talvez dois sejam. E depois, se os dois não for, significa que todos são diferentes, né? Então aqui, se três não são iguais, dois podem ser. Então se dois forem iguais, pelo menos, eu imprimo que ele é isósceles, né? Tem que ficar atento aqui, porque a ordem na montagem dessas condicionais aqui, ela é extremamente importante. Senão ele estraga a lógica aqui da resolução do programa. Então aqui ele vai testar, ó, se três forem iguais, é equilátero. Se pelo menos dois forem iguais, ele é isósceles. Então, a última condição aqui, né, vai ser else, significa que ninguém é igual a ninguém. São todos diferentes, né? Então ele simplesmente vai imprimir aqui que ele é escaleno. É basicamente isso que ele teria que fazer, né? A estratégia que eu montei aqui para resolver é uma lógica, né? E ela tem uma ordem a ser seguida que eu estou testando. Se três são iguais, se dois são iguais, ou se ninguém é igual a ninguém. Seria que um, né? Um significa que é ninguém. Então tem essa ordem aí para ser executada. E lembrando aqui que eu tenho que testar se ele é triângulo, né? Se ele for, eu resolvo isso daqui. Se não for, simplesmente imprimo não é triângulo e encerro o programa. Então vamos executar aqui, né? Vamos colocar esse caso que ele deu para ver se está funcionando aqui. Se eu digitar 3, 3 e 3, né? Ele imprime equilátero. Certinho. Agora vamos colocar um aqui, ó. Só chutar um valor grande, né? Para algum dos lados e colocar os outros dois pequenos, que obviamente não vai ser triângulo. Se eu chutar aqui, ó, 88, 4 e 2. É um número muito grande, né? Na hora que ele fazer aquela subtração ali, não vai dar certo. Se a gente mesmo tentar pegar carrega e cortar alguns pedacinhos assim do papel, colocando 88 centímetros, 4 centímetros, 2 centímetros, né? A gente consegue enxergar que a gente não consegue fechar esses lados, né? E formar o triângulo, né? Então, aí não é triângulo. Tá resolvendo certo também. Agora vamos colocar um para ele ser isósceles, né? Para ele ser isósceles. Só colocar assim, ó, 1, 1. Vamos colocar um número maior, né? Vou colocar 3, 3, 5, né? 3 e 3 aqui igual, 5, isósceles. Se a gente permutar esses valores aqui, colocar 3, 5, 3, né? Com a lógica do nosso programa aqui, ó. Se a gente inverter a ordem aqui também, sempre mantendo dois valores iguais, vai dar certo também, porque a gente está testando todas as possibilidades aqui, ó. Quer ver? Mesmo exemplo, só que agora eu vou trocar. Eu vou colocar
3, 5 e 3. Continua dando certo. Por causa dessa lógica aqui que a gente montou. Essa lógica aqui faz resolver para qualquer problema. E o último caso é para ele ser escaleno, né? Por exemplo, 4, 5, 6. Escaleno. Certo, né? Então vamos jogar lá no Python Tutor e vamos ver a execução passo a passo disso daqui. A primeira coisa que ele está pedindo são as entradas, né? Se eu simplesmente digitar aqui, conforme exemplo, 3, 3 e 3, ele vem aqui e cria 6 variáveis, né? E agora ele calcula, ele vai calcular isso daqui e vai testar. Só que aqui ele já calculou direto, né? E viu que isso daqui deu verdadeiro para todos e significa que ele é um triângulo. E aí ele vai para o próximo teste aqui, né? Para ver se todos os 3 valores são iguais, né? Como os 3 são iguais, ele simplesmente imprime equilátero e encerra o programa nesse ponto aqui. A condicional, ela serve para fazer isso com a gente, né? O programa ele não vai ser executado assim, ó, linha por linha, até chegar na última linha e encerrar o programa. Você cria fluxos para o programa ser executado. Ele pode vir e encerrar o programa nessa linha, ou ele pode executando e encerrar em algum ponto, né? Cada if aqui dentro, né? Tá me dando um lugar que ele vai encerrar o programa, né? Que seria o print, né? O print é o último comando que ele executa. Então, o if ele serve basicamente para isso, né? Para controlar o fluxo aqui do programa, né? Eu não vou testar os outros casos, né? Que eu já testei ali no terminal. Tá dando tudo certinho, né? Ficar testando aqui vai ser muito maçante, né? Vai ficar muito repetitivo. Então, vou abrir o código aqui de novo, né? Tá aí. Espero que você tenha entendido.